Com ferramentas cada vez mais avançadas de tradução simultânea, ainda é necessário aprender um segundo idioma? É o que você descobre nesse episódio. Primeira jornada. Salve, salve, eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Entender textos e áudios e se comunicar em outros idiomas está cada vez mais fácil com a ajuda dos tradutores disponíveis em sites e aplicativos. E o avanço dessas ferramentas é cada vez maior com a popularização da inteligência artificial. Mas saber o significado das palavras nem sempre é suficiente para compreender uma mensagem. Para entender a importância do aprendizado de um segundo idioma, hoje eu converso com Felipe Jun, CPO e CTO da Companhia de Talentos. Seja muito bem-vindo à Primeira Jornada, Felipe. Obrigado, Zá. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. A gente vai falar sobre IA, né? Que é aquele assunto que está reverberando, gerando muitas questões. E agora, dentro desse assunto, falar sobre aprender um segundo idioma. Você considera que ainda é importante, mesmo que a gente tenha todas essas ferramentas, né, do IA que já faz tradução simultânea, enfim, substituem de certa forma isso, você acha que ainda é importante a gente aprender? Eu acredito muito nisso, né? Quando a gente para pensar na IA como uma ferramenta, né, e a gente volta no passado, quando a gente falava de calculadora, falava de outras ferramentas, ninguém deixou de aprender matemática por isso, né? Ninguém deixou de aprender matemática básica. E idioma, quando você encara como uma única ferramenta de comunicação, né, muito provavelmente a IA ela ajuda você a fazer tradução simultânea e todo o restante, mas aprender um idioma é muito mais do que comunicar. Né? Você aprende uma questão de empatia, cultura, você tem todo um aspecto cultural, né, do idioma. Então, muita gente fala, né, que é diferente quando você se comunica em outro idioma, porque você perde o humor, você parece que tem outra personalidade, e vem muito disso. Né? O idioma tem muito esse aspecto de ter um background muito diferente para você se formar como pessoa. E querendo ou não, se a gente fosse pegar os aspectos também neurocognitivos, né, você deixa de trabalhar uma série de partes cerebrais, ali, plasticidade cerebral sua, a própria questão da zona de conforto do cérebro, de você conseguir focar. Né? Então, quando você está falando em outro idioma, por exemplo, você não é acostumado com aquilo, você acaba tendo um foco muito maior na conversa. Então, existe uma série de questões neurocognitivas que você perderia se você não aprendesse o idioma e que talvez você só conseguiria com outras coisas muito mais complexas do que tentar se comunicar com outra pessoa no idioma nativo dela, né. Muito legal, muito legal. É muito interessante a gente pensar no aprendizado em geral, né, Felipe, como algo muito amplo. Como você falou, é a parte cognitiva, é a parte cultural. E falando um pouquinho sobre quem opta aprender outro idioma fazendo intercâmbio. A gente falou sobre esse tema no episódio 7 aqui do nosso podcast. O que você acha que o intercâmbio em si pode trazer de benefício na aprendizagem da língua e no desenvolvimento disso daí tudo que você já falou, que são as soft skills? Pô, super legal, né. Fazer o intercâmbio é uma experiência muito nova para todo mundo. E estar num lugar novo, né, ele acaba te trazendo uma série de desafios de inteligência emocional, e aí você linka com essa questão de soft skills, você tá num lugar que você não conhece, com pessoas que você não conhece, isso vai acabar te pegando de alguma forma emocionalmente, você vai tentar controlar tudo isso. A questão de resiliência, você tá longe das pessoas, você não entende o idioma ainda, ou você pode entender, mas não tá habituado com a cultura disso tudo. A adaptabilidade é uma questão extremamente relevante também quando a gente fala de soft skills, mas eu acho que no limiar de quando a gente fala de um intercâmbio, quando você faz isso, você adentra realmente na cultura de um país, né? E aí você fala o idioma, você entende as piadas, você entende o contexto, e se a gente fosse fazer um paralelo com as empresas, ambiente cultural é o que você tem nas empresas. As empresas são ambientes culturais diferentes uma das outras, e quando você entra para sua experiência, se você juntar tudo isso de soft skill com essa questão de entendimento da cultura, você se adapta muito melhor àquelas pessoas ou, no limite, você entende se você pertence ou não àquele lugar. Né? É muito mais legal você trabalhar num lugar que você sente pertencimento. É muito mais legal você morar num lugar que você se sente com mais pertencimento, né?
Não, muito legal a gente pensar em quão amplo é isso, né? Essas vivências, como elas são importantes para a gente se sentir, como você falou, pertencente. E aí, pensando na questão da aprendizagem, a gente tem muitas ferramentas, muitas possibilidades. E hoje em dia, com a tecnologia sempre avançando e voando, a gente tem aplicativos, né? Canais nas redes sociais, muitos lugares onde a gente pode aprender uma nova língua de outra forma, que dizem ser mais rápidas, mais simples. Você considera uma boa opção para quem está procurando, às vezes não tem um acesso a fazer um curso, enfim? A tecnologia ela é magnífica por causa disso. Existem inúmeras formas de aprendizado, cada um aprende de uma forma diferente, seja vendo vídeo, seja estudando gramática, seja de alguma outra forma. Eu já vi em vários lugares as pessoas falando assim: olha, para você aprender inglês, você começou a aprender errado, você estava aprendendo ortografia e agora, se você parar para pensar no português, não era assim, porque você começa falando, repetindo seus pais e tal. E a tecnologia permite com que você aproveite a sua forma de aprendizado. Então, todas essas ferramentas que surgiram são super válidas para você achar a sua forma melhor de aprendizado, né? Então, se você quer aprender uma língua diferente, você tem desde os cursos mais tradicionais até os próprios aplicativos que todo mundo conhece, como o Duolingo, ou agora inteligências artificiais que treinam com você, né, perguntas e respostas. Então, tem uma série de ferramentas para todos os gostos, a questão é realmente ter vontade de aprender, né. Muito legal você falar da individualidade de cada um mesmo, né? Porque existem diferentes formas de... A gente falou, inclusive, isso também em outro episódio aqui do podcast, sobre como cada pessoa tem uma personalidade, uma vivência, cultura, e isso vai determinar a forma que você aprende. Então a gente também tem que entender que existem diferenças dentro disso, né? Com certeza, com certeza. Eu, por exemplo, não consegui me adaptar aos aplicativos. Para mim, não fazia sentido nenhum aprender uma palavra solta da outra, depois uma palavra conjunto com a outra. Eu falava, pessoal, eu preciso aprender o artigo, o substantivo e o verbo. Depois disso, eu crio a frase e vou modificando comigo mesmo. Então, é uma forma de aprendizado diferente. Tem gente que aprendeu inglês, na minha época, jogando videogame ou assistindo filme. Eu aprendi ouvindo música. Exato, ouvindo música, super, assim, super clássico. Tinha banda também, a gente tinha que aprender inglês. A dicção de um bom inglês numa música assim, né? Sim, sim. É, cada um tem a sua individualidade, isso é sempre bom lembrar. Bom, gente, eu vou fazer um rápido intervalo, a gente volta já. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Estamos de volta para o nosso papo sobre línguas com Felipe Jun, CPO e CTO da Companhia de Talentos. Felipe, então assim, você acha que hoje ainda é um requisito saber outra língua para a oportunidade de trabalho, mesmo a gente considerando, né, o avanço das tecnologias de tradução simultânea, enfim, você acha que isso vai continuar sendo um diferencial quando a gente ingressa no mercado de trabalho? Se a gente for olhar os números hoje, ele ainda é. Quando a gente pega números de mercado, a grande maioria esmagadora de vagas disponíveis em grandes empresas pedem o inglês e cada vez mais empresas pedem o espanhol também. A gente está falando de números de 42% de vagas disponíveis que pedem o espanhol como um segundo idioma. Com o advento da tecnologia, o que você tem é o que a gente comentou ali atrás. Você tem sim a possibilidade de se comunicar, né, fazendo tradução simultânea com inteligência artificial e tudo isso. A questão é que se você entende o idioma e você tem o contexto, você tem toda a empatia, você tem essa bagagem cultural do outro idioma versus uma pessoa que vai estar fora desta cultura, simplesmente traduzindo o que a gente fala, você tem uma diferença entre essas pessoas quando você vai lidar com uma pessoa de fora, né? A gente sempre ouve a questão de o brasileiro tem uma cultura mais calorosa, mais amistosa, o alemão é um pouco mais frio. E quando você entende essas diferenças culturais, você alinha o seu discurso para falar, por exemplo, com a Alemanha, né? Você não vai falar de um jeito bem humorado, fazendo piadas, nem nada disso, porque no fim, o próprio tradutor da IA vai começar a traduzir piadas que nem ele vai entender do outro lado, né? Eu acho que ainda assim existe um diferencial em saber idioma pelo aspecto do todo ali do que é o idioma, que não é só a comunicação ali
linguística. Exato, né? A gente está inserido dentro de uma comunidade e a gente tem milhões de ferramentas que não são tão óbvias assim, né? Eu acho que isso realmente faz a diferença. E pensando nos processos seletivos, né? Que são momentos de tensão, todo mundo fica nervoso, fala, meu Deus, como é que eu vou fazer para ser avaliado dentro disso tudo? Como que dá para se preparar para as entrevistas? Que dica que você pode dar para gente? Eu acho que são dois aspectos diferentes. A entrevista que é feita no Brasil, um entrevistador brasileiro e que vai falar com você em inglês, e algumas experiências, por exemplo, a que eu tive em experiências internacionais, de empresas que são lá de fora e vão te entrevistar sendo nativas lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, enfim. São entrevistas completamente diferentes, né? Aqui no Brasil, o modus operandi geralmente é a pessoa começa a falar com você em português, e aí, de repente, ela vira e fala assim: a gente pode continuar falando em espanhol, em inglês, e você continua a história que você está contando, adaptando isso para o inglês ou para outra língua. No caso do estrangeiro, é óbvio que você vai começar com uma língua estrangeira, mas esse storytelling, ele já vem mais um pouco formado. Ele não vai fazer a pegadinha que do nada você vai transformar o idioma. Então, o primeiro aspecto que você tem que parar para pensar é quem é o meu entrevistador. Ele é um brasileiro, né, que vai falar comigo, ou ele é um estrangeiro realmente de um outro lugar? Porque se ele for um estrangeiro, você tem que realmente parar para pensar qual é a cultura daquele lugar. O que você vai contar no seu storytelling que não vai ser ofensivo, que vai fazer sentido para aquela pessoa que está ouvindo, né? Você não vai fazer algumas piadas que você faz por ser brasileiro e que, no caso aqui, né, de uma entrevista com um brasileiro, você pode adaptar a piada, né, para o inglês, que ele vai continuar entendendo, ele vai dar risada, mas que no outro aspecto não vai funcionar. Então, o primeiro ponto é entender quem é esse entrevistador. O segundo é ter muito claro esse storytelling que você vai contar de você. No fim, uma boa entrevista, ela considera, assim, a sua história, a sua narrativa. Como é que você traz os aspectos que o outro lado acha que você enxerga de valor. Então, assim, você traz valor para a empresa, né? Você gera valor para essa empresa. Como? Então, essa história que você vai contar, ela tem que ser muito bem traçada para que você conte de uma forma que seja positiva para o entrevistador, seja ele brasileiro, né, te entrevistando em inglês, seja de outro país. E por fim, quando você fala das suas experiências, uma coisa que eu acho que vocês falaram até no podcast no número 7, para o estrangeiro não é um negócio tão uou quando você fala que, nossa, você teve uma experiência internacional, o estrangeiro olha para você e fala assim, tá legal, não é tão diferencial. No Brasil é. Então, quando você fala de um intercâmbio, falando em outra língua, um outro idioma, aqui é um diferencial você ter, né, uma experiência internacional. Lá fora, nem tanto. Então, esses aspectos, eles vão mudando. O importante é você ter, talvez, esses 3 pontos muito bem claros. Assim, quem vai te entrevistar, qual é a sua história e o que diferencial você traz para essa entrevista. Tendo isso como norte também dá para ficar mais tranquilo, né? Você organizar bem esses pensamentos. E essa coisa da cultura mesmo que você falou é muito interessante, porque cada país tem sua realidade, o seu contexto e inclusive se admira ou valoriza coisas específicas. Então é muito legal a gente saber onde a gente está pisando, né? Com quem a gente está falando, como você falou. Você considera o inglês como sendo a língua mais importante para nós, como brasileiros, aprendermos? Ainda é esse cenário? Você falou aqui um pouquinho do espanhol, né? Uma porcentagem muito maior de empresas que estão solicitando isso, mas o inglês ainda é o predominante? O inglês, ele ainda é a maioria esmagadora, né? Quando a gente olha as vagas ali, eu cheguei a pesquisar e vi números de 91% de vagas, né, relevantes no mercado pedem inglês. Então, o inglês ainda continua sendo algo extremamente relevante, mesmo quando as pessoas lá atrás, né, e aí alguns anos atrás falavam para mim, não, você tem que aprender chinês, porque o chinês vai ser o futuro, a China vai dominar o mundo. E o mandarim é difícil pra caramba no mundo inteiro de você entender, de você conseguir conversar em mandarim. Uma criança chinesa não consegue ler o jornal até os seus 14 anos de idade, de quão complexo é você entender todos os ideogramas. Não faz sentido, num mundo que você quer ter globalizado, com comunicação mais fluida, você apelar para um idioma muito complicado. O inglês é algo que, durante muito tempo, né, por uma questão cultural, as pessoas já têm contato no dia a dia. Então a gente mesmo já tem contato desde pequeno com várias palavras em inglês, outros países hispanos também têm. Então o inglês acaba sendo e acaba continuando a ser algo extremamente relevante quando a gente fala de uma segunda língua.
Muito legal, Felipe. Acho que trouxe aí muitas ideias e possibilidades, inclusive para a gente entender que aprender uma língua não é só, como você falou, a coisa mecânica de, né, só se comunicar naquela coisa tão objetiva. Tem muitas nuances que são, inclusive, deixa tudo mais bonito. O processo da comunicação, da interação social. Então, acho que é legal a gente sempre pensar nesses pontos quando a gente vai falar de aprendizado. Te agradeço muito, Felipe, pelo papo. Eu que agradeço estar aqui. É super rico poder falar para jovens, né, que estão começando aí, o que a gente enxerga no mercado, preparar eles para essa jornada. Acho que essa é uma grande missão, assim, todo mundo já passou por isso, eu já passei por isso. Na minha época, era o que eu estava comentando, as pessoas falavam que eu tinha que aprender de qualquer jeito chinês, eu olhava e falava assim, gente, mas eu me preparei até então para o inglês, o que eu faço? E agora, eu acho que essas dúvidas, elas vão surgindo, tipo, e a inteligência artificial? Né? E agora que todo mundo pode trabalhar, e essa é uma realidade, né? Eu tenho pessoas no meu próprio time que trabalham direto da Suécia ou da Itália. O contrário também é verdade, né? Pode ser que alguém aqui trabalhe para uma empresa de fora, e isso é completamente normal hoje, e você vai ficar nessa relação dependendo simplesmente da inteligência artificial. Pode ser um facilitador no começo. Eu acho que a inteligência artificial ela pode quebrar barreiras, inclusive sociais, que a gente tem no Brasil. Então, uma pessoa que não dominasse uma segunda língua pode, né, no curtíssimo prazo, quebrar um pouco esse diferencial de poder falar uma segunda língua. Então, poxa, se vocês estão sendo avaliados, são bons tecnicamente, e o idioma é algo que, para mim, é relativamente importante, eu posso ter a opção de escolher alguém que não fala, mas pode se utilizar da ferramenta. Mas a gente sabe que num médio e longo prazo, dependendo de como é o escopo dessa empresa e das experiências que você tem que trazer aqui para dentro da empresa, talvez não seja o suficiente. Talvez a comunicação ela tenha que embarcar muito mais uma questão de empatia, de cultura, de socialização, né, com outras pessoas em outros lugares. Pode ser que eu te mande para fora do país e fale com alguém sem nenhum gadget eletrônico acoplado em você ali, e aí você tem que se virar de alguma forma. E aí você vai fazer uma piada fora de lugar, porque você não entende o contexto, não entende a cultura, não tem esse tipo de empatia. Então acaba sendo até um não diferencial, não saber. Ferramentas estão aí para ajudar, né? Então se você souber e usar a ferramenta, talvez você potencialize o que você sabe, muito mais do que se você não soubesse e só tivesse a ferramenta. Muito bom, gente. A tecnologia tá aí para ajudar. É só a gente entender e saber o peso de cada coisa, como você trouxe pra gente, Felipe. O peso da tecnologia e o peso da nossa humanidade, que é muito válida, não é mesmo? Muito obrigada, viu, Felipe, pelo papo. Foi um prazer. Eu que agradeço. Obrigado. I hope que hayas aprecié l'épisode e que o nosso papo te motive a aprender novos idiomas. Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Até mais, fui! Este podcast foi editado pela Maremoto.